Olá, boa noite. Começa agora o nosso programa Câmara Cidadã. No programa de hoje eu recebo o vereador Aldemar Pereira, do PSTB, o popularmente conhecido Bola, que vai conversar com a gente sobre esses primeiros quase 10 meses de mandato, sobre essa sua legislatura e um pouco mais. Boa noite, vereador. Obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. Tudo bem? Boa noite, Lacerda, telespectadores. O prazer é todo meu, né? E mais uma vez estar aqui com você e iniciar dando parabéns porque o programa está indo muito bem e a repercussão para nós que somos vereadores é muito boa. Que bom, a gente fica feliz. Inclusive, a Câmara Mirim, os vereadores Mirim, fazem comentários sobre o programa. Que bom, a gente fica feliz por isso, né? É bom que está atingindo o objetivo, principalmente da nossa comunidade, né? Que esse é o objetivo, né, vereador? Trazer informações, esclarecer o trabalho do legislador, né? É esse o papel de vocês, dar esclarecimento quando necessário, né, vereador? O nosso papel é esse, né? E eu acho que cada vereador está sabendo aproveitar o seu espaço, toda oportunidade que tem. E também quem assiste na cidade, eu acredito que tem sempre alguma coisa a acrescentar, a ganhar e alguma resposta das suas próprias perguntas, né? O próprio telespectador, ele tem as perguntas dele que por que não faz isso, por que não faz aquilo? Ouvi dizer que estão fazendo isso, fazendo aquilo, quer dizer, projetando alguma coisa para Balneário Camboriú, pensando alguma coisa e o cidadão não vê aquilo acontecer. Sim. E gostaria de saber se vai acontecer ou não, porque fica aquela incógnita. E através dos vereadores, né, e do programa de vocês, por meio do programa de vocês, as respostas vão chegando. Então, para nós é muito bom, porque é um canal de comunicação Sim. forte, que tem uma boa abrangência, muito bem aceito. E também para quem nos assiste, né, quem nos acompanha, ou aquele que votou, aquele que torce, ou aquele que ele está de olho na solução do problema, quer saber qual é o vereador que está falando a linguagem dele, que está defendendo realmente os interesses dele. Então, cada vereador tem uma linha de atuação, uma linha de pensamento, né? E estar perto da população é muito bom. É verdade. O senhor já esteve dos dois lados, já foi executivo, já teve foi vice-prefeito da cidade, hoje no legislativo. Como é que está essa relação com o executivo atual, com o prefeito e toda a sua gama, toda a sua equipe? E como é que o senhor vê também alguns processos como de terceirização do Hospital Ruth Cardoso? Bom, em primeiro lugar, o nosso relacionamento com o prefeito é bem formal, né? É bem formal. Por quê? Eu tenho dito desde o início, né? Eu fui 2 vezes vereador de situação. Fui líder do governo por um bom tempo na Câmara de Vereadores, porque o governo entendia que eu defendia de bom agrado o governo nas suas ações. Sim. Fui vice-prefeito, prefeito em exercício por 150 dias, 5 vezes de 30 dias. E a minha primeira experiência na oposição é agora. E eu tenho dito, a democracia, ela coloca assim, se tem 2 candidatos que vão disputar a eleição, ou 3 ou 4, aquele que ganhou é a situação. O que perdeu é a oposição, não necessariamente de confronto, porque a oposição, que eu digo, é a fiscalização. Sim. Então, quem fica na oposição, ele tem uma responsabilidade maior de fiscal. Sim. E eu tenho fiscalizado, sempre com ética, com respeito, com cuidado, né? Eu cito o exemplo mais claro que eu tive, foi a merenda escolar. Onde as nutricionistas tinham um cardápio, onde o equilíbrio nutricional das crianças nas escolas e no núcleo de educação infantil, entre aspas, as creches, previa peixe, de fevereiro a junho não compraram peixe. Previa iogurte e geleia, de fevereiro a junho não compraram Isso geleia. Repercutiu bastante na mídia local, né? Bastante. E o próprio prefeito reconheceu, né? Logo depois do nosso vídeo, porque a gente veio cobrando, até o dia que a gente fez um vídeo que deu Sim. mais de 20 mil visualizações nas redes sociais. Aí o que aconteceu? O prefeito determinou, já no dia seguinte foi feita a tomada de preço para a compra desses produtos. E também a falta de qualidade de muitos desses produtos.
tinha produto com alta qualidade, reconhecida, tipo a Nutrimental, né? Mas tinha farinha que parecia que tinha cinza dentro. Em 3 núcleos no mesmo dia, nós tiramos fotos das frutas e verduras e o mamão, legumes, frutas e verduras, os mamões estavam, todos eles, com, tipo assim, no dia seguinte tinha que jogar fora, assim, no começo, porque estava podre. Quase vencido. Tá, né? Então, a gente começou a cobrar muita qualidade. Fermento de bolo que era comprado em mercearia, supermercado para complementar, de pão também. E a nossa fiscalização também, que eu venho alertando desde o início do ano, né? Falando, nós já se passaram 9 meses do governo, né? A questão das suplementações por decreto que o prefeito tem feito, transposição de valores do orçamento. Então nós temos cobrado porque não pode, é inconstitucional. E o prefeito não pode declarar desconhecimento da lei que rege o regulamento dele trabalhar. E se diz que ele não pode transpor orçamento, ele está, né, numa prática ilegal, né, que pode levar à cassação de mandato. Então nós temos sido alerta, então nós temos sido mais fiscal do prefeito, né, ajudando, né, porque a gente, em momento nenhum, atrapalhou. Na verdade, eu acho que o papel do vereador, é minha opinião, independente de oposição ou situação, ele tem que defender os interesses da coletividade. Esse é o papel ético do vereador. Ser oposição não pode ser aquela chamada oposição burra, tem que fazer uma oposição, como o senhor disse, uma oposição consciente, de que entenda o que está certo e que corrija o que está errado. O senhor citou ainda há pouco com relação à merenda escolar. Na sequência, nós vamos para o nosso apoio cultural e na sequência nós vamos voltar falando de um outro assunto, um tema que o senhor levantou com relação às crianças da rede municipal que sejam diabéticas e que tenham alguns tipos de intolerâncias. Nós vamos falar sobre esse assunto logo após o nosso intervalo. É um instante só. Ah, então você usa drogas. Mas é só de vez em quando, você diz. Tudo bem, mas você usa drogas. E vive reclamando da violência. Porque acha que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Se liga. 7 em cada 10 assassinatos que acontecem nesse país estão diretamente ligados ao tráfico de drogas. Roubo de carros, assalto a bancos, guerras de gangues, morte de inocentes. Tá tudo ligado. E tem tudo a ver com a droga que você compra. Mas o pior é que você sabe disso. Então fica combinado assim. Ou você para com as drogas, ou para de fingir que não tem nada a ver com isso. E aí? Qual vai ser a sua escolha? Estamos de volta com o nosso programa Câmara Cidadã e eu estou conversando com o vereador Bola, o Aldemar Pereira, do PSDB. E falamos no primeiro bloco sobre assuntos de interesse da nossa coletividade, o posicionamento do vereador, e terminamos falando sobre um assunto, um tema que o vereador levantou de extrema importância e que muitas vezes passa despercebido, que é com relação à merenda da rede municipal das crianças, o que é oferecido às crianças. Porque tem crianças com diabetes, intolerantes à lactose, celíacas, e é necessário uma merenda diferenciada. E o vereador levantou essa questão. Gostaria que o senhor falasse um pouco desse assunto, né? Se essa pequena atitude ela pode fazer uma diferença muito grande na vida das pessoas, né, vereador? Pode. Eu tenho uma sobrinha que está com 23 anos, mas quando ela nasceu diabética. E em casa, né, a mãe pegava no colo, na cama, o bebê, e já estava fazendo 1 ano e continuava molenga e parece que não desenvolvia, até que descobriram que a questão era diabetes, né? Ao descobrir que era diabetes, começou toda uma preocupação. Sim. E até hoje, o município de Balneário Camboriú não tem essa obrigação de dar uma alimentação diferenciada. É até a obrigação da alimentação para quem está na escola, nas creches, as crianças e tal, mas a despesa já existe. Então, o que tem que fazer? Apenas separar
o que vai comprar, né? Se você comprava produtos que qualquer criança poderia se alimentar, tem que comprar para aquela criança que tem problema, né, de diabetes. A intolerância também ao leite, ao trigo, né? Então tem toda uma preocupação que tem que ter. E a lei prevê também que seja feito o diagnóstico, né? Porque a minha sobrinha, o diagnóstico veio depois de fazer exames de tudo quanto é coisa. Tá, mas aí no caso a lei prevê que a família tem que apresentar esse diagnóstico na escola? Não. O município vai ter que fazer o exame? Assim, ó, ali não diz que é obrigatório o município apresentar, Sim. porque eu não posso apresentar uma lei que gere despesa ao município. Exato. Tanto é que a alimentação, ela não gera despesa. Sim, já faz parte, né? Mas ela diz que ela sugere, autoriza o prefeito a fazer, sim, o levantamento. E, inclusive, eu tenho indicações na casa para que seja feito em toda a rede municipal todo tipo de exame, de intolerância à lactose, se é diabético, se não é, sabe, intolerância ao glúten. Mas aí não seria também interessante, vereador, que a família, quando fosse fazer a matrícula, a própria escola já solicitasse isso para que a família já trouxesse e criasse uma forma de facilitar esse tipo de exame nos postos de saúde? Poderia ser uma alternativa? É interessante. Eu tenho indicação voltada para isso e eu sei que o município faz, mas é igual o município faz a prevenção ao câncer. Aí eu vou colocar. Tem coisas que, assim, ó, por mais óbvia que sejam, né, ela é na teoria. Sim. Tem um senhor de 56 anos de idade, né, no bairro Jardim Yacht Club, que ele foi fazer o exame, a consulta de rotina anual. Sim. No posto de saúde da Vila Real. A médica que lhe atendeu olhou os exames do ano anterior e, baseado no resultado dos exames do ano anterior, disse para ele, como o ano passado o senhor estava tudo bem e a sua aparência de uma pessoa saudável, vamos deixar os exames para o ano que vem. Então, quer dizer, você faz campanha, a minha lei, assim, a mais importante do ano, né? A lei assim, foi a da prevenção do câncer do colo do útero, que eu dei entrevista para você, e também do câncer de mama. Sim. Aí o que acontece? E o câncer de próstata? O homem com dores lombares na coluna, de tanto insistir, a médica então pediu um raio-x de coluna. Olha só. Então, quer dizer, e ele foi na minha casa me procurar pessoalmente para contar a história. Então você tem ali, tem que fazer o exame se é celíaco ou se não é. Isso gera despesa, então eu não posso obrigar o prefeito, a prefeitura a gastar com isso. Mas eu posso fazer indicações e fazer a lei para que, se já há despesa, que a despesa seja condicionada àquela situação. Sim. E a situação é a alimentação adequada às nossas crianças. Ainda nesse bloco, vereador, o senhor também apresentou uma proposta que fosse regularizado o serviço voluntário aqui em Balneário. Como é que está essa situação? Está, por incrível que pareça, eu apresentei um projeto de lei que não gera despesa, Existe na cidade vários cursos de enfermagem, nível superior, ensino médio. Existem cursos de bombeiros voluntários, existe curso de salva-vidas, existe curso de tudo que tu possa imaginar em área de prevenção de acidentes. E esse pessoal precisa de locais para fazer o treinamento. Precisa de material humano para pôr em prática. E o meu projeto de lei está pela rejeição, no parecer, tem um parecer pela rejeição, porque gera despesa ao poder público, uma vez que em cada unidade de educação, núcleo infantil ou escola, né, ela tem que ter uma pessoa habilitada. Só que diz o seguinte, voluntária e se houver voluntário. Quer dizer, o próprio funcionário não é obrigado a ter. Sim. Não estou criando uma função nova. Você é um professor, está dando aula. Crianças, por favor, me dá um tempinho que eu tenho que socorrer uma criança. Eu tenho que dar o primeiro atendimento.
Então, todo mundo já sabe. É o que a gente entende como um trabalho voluntário, ele não vai gerar despesas. Eu acho que é o princípio básico do voluntariado é não gerar despesas. Essa é a questão agir em causa social. Esse é o primeiro, é uma coisa. Então, para formar essas pessoas, seria através de uma lei, dessa minha lei, que autoriza a pessoa não gera despesa, não gera vínculo empregatício, e o mínimo do trabalho dessas pessoas para o poder público de 30 dias. Você trabalha, o filho está numa escola e você é técnico, faça de conta que você é técnico de informática. O computador estragou. Até contratar um serviço de informática para ir na sua escola consertar, certo? Sim. Você diz, não, eu faço de graça. Um voluntário. Eu vou trabalhar um mês arrumando todos os computadores da escola. Assino um contrato que não gera emprego e não dá. Não pode, porque aqui está dizendo que eu vou gerar despesa para o município. Vamos torcer para que o entendimento seja diferente, né? Até lá. Olha, nós vamos a mais um intervalo e eu volto na sequência conversando um pouco mais com o vereador Bola. É um instante só. Esta é a última parte do nosso programa Câmara Cidadã. Eu estou conversando com o vereador Bola, do PSDB, o Aldemar Pereira, e falamos sobre muitos assuntos, projetos do vereador, mas eu deixei para o final para falar de um assunto que aparentemente pode passar como lazer, mas ele tem uma importância muito grande para o nosso município, até em termos de representatividade, que é o esporte. E vamos falar um pouquinho de futebol, vereador? Vamos falar do Barra e vamos falar do estádio municipal? O que o senhor teria a nos falar sobre esse assunto? Interessante, o Barra teve uma participação boa, né? Eu desde 98 eu comento partidas de futebol na Rádio Camboriú. Me convidaram uma vez e dali não desistiram mais. Por isso que ele queria falar de futebol no final. Eu escrevo no jornal semanalmente, no Jornal Expresso Camboriú também sobre esportes. Mas assim, quando eu fui vice-prefeito, eu estive em Brasília e falei na época com o ministro dos Esportes e pedi para ele uma participação com o Balneário Camboriú para nós transformarmos o estádio municipal do Bairro das Nações num estádio de futebol com recursos federais. Certo. E então nós chegamos num acordo de seguinte, o município daria o terreno, o estado colocaria uma escola de tempo integral e o governo federal faria as arquibancadas. Então seria o Estádio Escola, que é um projeto do Ministério da Educação, com apoio do Ministério da Justiça, e que tem muito dinheiro, muito recurso em Brasília. E por que não foi para frente essa proposta? Neuci Brantes era o secretário de Educação na época, presidente da Fundação Municipal de Esportes. Ele fez o projeto, contratou o projeto existe. Depois entrou o prefeito Periquito, e eu falando com ele algumas vezes, ele queria saber como é que era, pediu as informações. Então tem um processo em andamento, desapropriações e tudo para fazer esse estádio ali. O recurso ainda existe, está lá. Sempre vai existir. Vai existir sempre. Sempre vai existir, porque sempre tem impostos que têm o seu percentual voltado à prática do esporte e educação. Certo. E o Ministério da Justiça, a inclusão social. Então tem muito recurso nessa área. Em questão de segurança pública tem dinheiro para isso. Daí o que acontece? O Estádio Escola não saiu do papel. O Barra é o nosso representante de Balneário Camboriú. Hoje os empresários de Balneário Camboriú colocam dinheiro no Camboriú. Isso é bom, porque eu sempre considero que Balneário Camboriú e Camboriú é a mesma coisa. Tu mora em Camboriú, trabalha em Balneário Camboriú. E isso em torno de 2/3 dos trabalhadores.
Então, eles têm o lazer, nós também podemos contribuir à nossa indústria, que é onde gera tanto. Mas e Balneário Camboriú? Então, nós nunca tivemos um time. Inclusive, o Camboriú nasceu em Balneário Camboriú e não encontrou apoio e foi para Camboriú. E hoje, o Barra foi campeão catarinense da Série C em 2015. 2016, uma vitória ou 2 empates teria se classificado para a semifinal para ir buscar uma das 2 vagas para a Série A de 2018. Né? Foi importante para a classificação do Camboriú, porque o Barra veio derrotando aqueles times que tirariam a vaga. E a vitória dele classificou. A vitória do último jogo classificou. O último jogo do Camboriú tinha que ganhar, ganhou. Estava classificado para a semifinal? Não. Precisava de uma vitória do Barra sobre o Guarani de Palhoça. Aconteceu. 4-2 no estádio Camilo Mussi, em Itajaí. Então, o Camboriú foi para as semifinais do Campeonato Catarinense com a ajuda do Barra. Então, o Barra já vem representando bem Balneário Camboriú bastante. O Barra está dando muitas oportunidades para atletas de Balneário Camboriú. Eu conheço alguns atletas que têm se destacado e têm conseguido chegar, né, e a se projetar para o futuro. O Barra agora mandou um jogador de 17 anos para o Curitiba. Então, assim, nós precisamos olhar com carinho para o Barra para dar em Balneário Camboriú um estádio para que ele possa jogar. A ideia, então, é, através do estádio, estruturar o time da cidade. Seria isso? E dar outras opções de estudo e lazer para a comunidade de modo geral, né? Não obrigatoriamente para o Barra. Sim, para o time que Balneário Camboriú tem. Eu acho que Balneário Camboriú tem que ter um time de futebol. No momento é o Barra. Sim. Se o Barra deixar de existir ou qualquer coisa, Balneário Camboriú tem que ter um clube incentivado e apoiado por aqui. Vereador, eu deixei para o final para falar sobre um outro projeto do senhor, porque hoje estamos começando o mês de outubro, né? Hoje é dia 2, nós estamos aqui falando. E o senhor tem um projeto, uma proposta muito interessante. Eu gostaria que o senhor, nesse final do programa, a gente tem uns 2 minutos finais, que o senhor falasse desse projeto e já aproveitasse para se despedir dos nossos telespectadores, de antemão agradecendo mais uma vez essa entrevista, viu, vereador? O Outubro Rosa, né? Isso. O Outubro Rosa é o outubro de prevenção do câncer, né? E o Outubro Rosa, por que rosa? É o câncer da mulher, do útero, do colo do útero, do endométrio, de mama. A mulher tem que se cuidar e quebrar alguns tabus. Inclusive, as que têm filha, as meninas, né, fazer os exames do HPV, que tem muito tabu religioso, tabu de tradição, de conservadorismo, que é bom, né, que é maravilhoso uma família ser respeitada e tal, e ter o respeito e a hierarquia, mas que as mães também façam com que as filhas possam viver muito mais, que elas possam viver muito mais. Então, se coloquem, né, numa condição de preservação da vida humana, fazendo esses exames, se cuidando. Ame-se, cuide, né? Esse é o apoio e também uma mensagem para que as mulheres tomem cuidado e se previnam. Mais uma vez, muito obrigado, vereador, por estar aqui com a gente nesse bate-papo. Obrigado a vocês, né, TV Câmara, a você, Lacerda, e todo o horário que vocês nos dão, porque é muito importante para nós, vereadores. Uma boa noite. Olha, a você de casa, muito obrigado pela sua audiência. Uma boa noite para você e quero lhe fazer um convite para que você continue acompanhando a programação da nossa TV Câmara. Um abraço e até o próximo programa. Tchau.